Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Trade e Trigo. Hoje, dia 11 de 7 de 2026, vamos fazer uma análise do que aconteceu na semana passada do nosso mercado, qual a expectativa para a próxima semana, quais os ativos que eu estarei de olho e quais são os dados importantes para a gente estar observando. Vamos lá para o nosso relatório semanal do mercado, né? Para a nossa semana do dia 13 ao dia 17 de julho. O que a gente vai ter que observar aí para tomar boas decisões, né? A gente percebeu que nosso Ibovespa fechou a sexta-feira com uma alta extremamente significativa, 2,97% na sexta, graças o dado do IPCA que saiu na sexta veio bem abaixo do esperado no mercado, então aumentou muito a expectativa do mercado em relação a uma inflação mais baixa, e isso deu fôlego e os compradores entraram com bastante apetite, né? Já são 3 semanas positivas. Tivemos uma alta na semana de 2,98%. O dólar em queda pela terceira semana seguida, fechando em 5,13 na semana. Na semana foi uma queda de 1,18% negativo. E o IPCA surpreendeu, o que pode favorecer corte de juros na Selic em agosto, favorecendo empresas que são mais sensíveis ao juro. Magazine Luiza, Cirela, Localiza, entre outras, né? O volume financeiro somou 24,99 bilhões negociados na nossa bolsa, né? O que moveu o mercado durante essa semana, como a gente já falou, o IPCA foi o, o dado que saiu que deu esse alívio positivo para a nossa bolsa, movimentando na sexta-feira para a alta. De dados que informações, né, que tem uma certa tensão no mercado ainda, é a decisão sobre as tarifas, se os Estados Unidos vai aplicar realmente essa tarifa de 25% em cima dos produtos brasileiros ou não. Então essa decisão tá para sair na próxima semana, dependendo, esse dado pode forçar o nosso mercado para baixo novamente, ou se ele for positivo, a gente tem mais um dado que possa favorecer a alta da nossa bolsa. A mudança na governança da Vale também está dando forte pressão para a Vale, que tem muito peso na nossa bolsa. Se a gente tiver um desdobramento dessa situação favorável, dá mais fôlego para a gente ter um movimento de alta. Se não, pressiona bastante a Vale e a Vale pode continuar fazendo um movimento de baixa. Vamos esperar o desdobramento dessa situação. Dólar em queda consistente, já acumulando uma queda de 6,94% no ano. O valor atual é o menor nível desde 16 do 6, né? São os dados aí que eu achei interessante da gente tá por dentro. Na agenda para o Brasil, o que a gente vai estar acompanhando aí durante essa próxima semana. Na segunda-feira, a gente vai observar o boletim Focus, atualização da expectativa da Selic, IPCA e câmbio, como o nosso Banco Central vai estar avaliando esses dados. É bom a gente estar de olho e
estar sempre atento a qualquer mudança no cenário. Na quarta-feira, a gente tem os dados sobre o fluxo cambial estrangeiro, média entrada e a saída de capital estrangeiro da nossa bolsa. Né? Se o capital estrangeiro entra, a gente tem aí mais combustível para alta nos próximos dias e semanas. Na quinta-feira, a gente tem o dado da venda do varejo em maio, termômetro do nosso consumo interno. Também, se vier favorável, ajuda bastante a nossa bolsa tá ganhando apetite na alta, fazendo com que o nosso foguete inicie uma trajetória de alta. Né? Na sexta-feira, a gente tem o PIB mensal, atividade econômica, né? Às 9 horas da manhã, e às 16h30 a gente tem dados sobre o posicionamento especulativo no real. Né? O viés de curto prazo, no meu ponto de vista, é de alta, né? Com atenção tanto a decisões na Vale e decisões sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Esses são os dados que eu estarei de olho nessa próxima semana. Para a agenda dos Estados Unidos, o dado que decide a semana. Primeiro dado importante que eu acredito que é bom a gente estar observando é o IPC dos Estados Unidos. O mercado espera 4,2 no anual e 2,9 no núcleo. Define o tom para as apostas de juros do Fed pelo resto da semana. Né? Na quarta-feira, às 9h30, a gente tem inflação ao produtor, que antecede o dado do IPC. Né? Na quarta-feira, às 15 horas, a gente tem o livro bege, retrato regional da economia, insumos do Fed. E na quinta-feira, às 9h30, pedidos de seguro-desemprego, saúde do mercado de trabalho americano, dado também que é, é muito importante e o mercado sempre está de olho nesses dados. Né? Venda no varejo também, termômetro do consumo americano, como que está o volume de vendas lá também. É bastante importante observar esses dados para que a gente possa tomar melhores decisões nas nossas operações. Né? Direcionadores para além dos indicadores. Né? O que a gente tem que estar observando também, além da agenda econômica da semana. A tensão entre Irã e Estados Unidos. Trump declarou que o cessar-fogo de junho acabou, mesmo com negociações em curso, segue como fator-chave para o petróleo. Se as negociações forem favoráveis, a gente tem uma possível queda no petróleo e isso faz com que empresas do setor de petróleo, como Petrobras e Prio, entre outras, faça um movimento de queda. Então, a gente é bom estar observando essa, essa movimentação nessas tensões aqui no cessar-fogo, se vai continuar ou se vamos ter uma volta do conflito nesses próximos dias. Reuniões da OPEP na segunda-feira, às 7 horas da manhã, pode trazer novos sinais sobre produção após a OPEP elevar a oferta em agosto. Né? Também é um dado muito importante, né, que a gente tem que estar observando. E a gente observa Wall Street cauteloso, Dow Jones bate recorde intradiário e recua na mesma sessão. Mercado sensível a juros e a geopolítica. Dois fatores aí que
ainda deixa os investidores indecisos e com um pé atrás no que vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses, né? Tarifa entre Brasil e Estados Unidos, né? A gente está de olho no desenrolar dessas tarifas que pode afetar as exportadoras brasileiras. Também é importantíssimo a gente estar de olho nessas questões. Então, esses são os dados que eu vou estar observando, né, essa semana, né? E agora, no gráfico, a gente observa que o Ibovespa, começando pelo gráfico semanal, que tínhamos marcados essa região como sendo suporte, né, que foi respeitado, né? O Ibovespa ficou aqui um período na lateral, né? Fizemos um fundo nessa região, aqui, fizemos mais um toque aqui, vamos se considerar um topinho aqui, um topinho aqui, chegamos aqui próximo, tivemos um recuo, mais um toque, recuamos até a região de 50%, mais ou menos dessa região, e na sexta-feira esse movimento forte de alta. Perdão, pessoal, né? Então, a gente observou terceira semana já no positivo, né? Bom, isso aqui está no gráfico diário. Terceira semana já no positivo, fechamos aí com uma alta de 2,18 nas semanas. Temos essa região aqui sendo como uma região interessante para vir buscar entre 83 até 87 mil pontos. Uma região que eu acredito que o mercado venha buscar se continuar nessa alta. É o primeiro ponto de observação que a gente pode estar observando. Por que essa região? Se a gente pegar o Fibonacci aqui, traçar ele aqui de topo a fundo, a gente percebe que é região de 50,61. Fibonacci sempre é bom a gente estar de olho nessa região, né? No diário, a gente percebe que a forte movimentação na sexta-feira, fechando exatamente na máxima do dia. O foguete iniciou a possível decolagem até essa região, ou quem sabe lá voltarmos ao nosso topo histórico em 199 mil pontos. Para os ativos que eu encontrei para estar observando esta semana, como a gente tem aqui um movimento forte de alta, se esse movimento continuar, a gente tem que buscar oportunidades na compra, né? Eu fui estopado na sexta-feira na maioria das operações que eu estava vendido. Minha sorte que eu já estava no stop gain, então não saí perdendo dinheiro, né? Mas saí de todas as operações vendidas que eu tinha na carteira. Então a gente vai buscar oportunidades na compra. Então eu separei 4 ativos para estar estudando, 3 deles para compra, apenas um para venda. O movimento de sexta não deixou os gráficos com pontos bem definidos para compra, pois o movimento foi muito forte. A gente pode observar aqui, vamos ver aqui, o Banco Brasil, já tivemos esse gap aqui, né, logo na abertura, em praticamente quase todos os ativos, a gente percebe esse gap, né? Então isso dificultou um pouco a gente encontrar ativos que tivesse condições claras de entrada em trades. Por exemplo, esse ativo aqui
seria uma entrada em 11,14, mas já abrimos em gap, então a gente não tem um stop interessante na maior parte dos ativos. Então, eu separei para estar observando. Primeiro dos ativos é TIM. O que eu observei aqui em TIM que me chamou a atenção? TIM vinha em queda, fez um movimento parecido com o Ibovespa, lateralizou por um tempo e agora rompendo essa região de topos aqui. No gráfico de 60 minutos, o que eu vou observar? A formação de um pivô de alta que eu quero acima dessa região, deixando o nosso ativo acima de todas as médias. Então eu vou considerar ele como uma operação de fura-fila. Meu ponto de entrada vai estar em 23,02, o meu stop em 22,97, a minha parcial em 24,07, meu alvo final em 26,17. O segundo ativo que eu quero observar também para compra é VEG. VEG também a gente observa que ele vinha fazendo um movimento de baixa aqui, lateralizou essa região, agora fez um movimento de alta, uma correção, está acima de todas as nossas médias, vamos considerar como um fura-fila. A partir daí eu vou para o gráfico de 60 minutos buscar a formação de um pivô de alta para que eu possa operar na compra. Meu ponto de entrada em 47,97, o meu stop em 44,93, a minha parcial em 50,11, meu alvo final em 55,29. O terceiro ativo que eu quero estar observando durante a semana também para compra é Redditor. Esse ativo também a gente, tirando o zoom aqui, a gente observa vindo um movimento de baixa, lateralizou nessa região, começou a subir, corrigiu e está aqui brigando para ficar acima de todas as médias. Vou considerar uma operação de correção de fura-fila por negociar acima de todas as nossas médias. A partir daí, eu vou para o gráfico de 60 minutos buscar a formação de um pivô de alta para que eu possa estar operando na compra. Meu ponto de entrada em 36,55, o meu stop em 33,74, a minha parcial em 39,36, meu alvo final em 44,98. O último ativo que eu encontrei e o único ativo que eu quero estar de olho na venda é Ambev, porque eu quero operar vendido nesse ativo. A gente observa aqui uma região de resistência na Ambev, com um toque, dois toques, três toques. Aqui a gente vai considerar o quarto, quinto toque. Corrigiu, temos essa linha de tendência de alta aqui, com um toque nessa região. Aqui é o terceiro toque, o primeiro toque está um pouco aqui embaixo, né? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Aqui, o primeiro toque, o segundo toque, e estamos no terceiro toque. A partir do segundo, a gente já está habilitado na possibilidade de venda. E agora eu vou para o gráfico 60 minutos buscar a formação de um pivô de baixa para que eu possa estar operando vendido. Meu ponto de entrada em 15,49, o meu stop em 16,01, a minha parcela em 14,97, meu alvo final, se tudo ocorrer bem, em 13,93, bem em cima da nossa média móvel de 72 períodos do gráfico semanal, né?
esses são os ativos que eu vou estar observando para essa semana, né? Espero que dê boas oportunidades. Nosso Ibovespa segue bonito para a compra, né? Mas não deixou bons pontos de entrada. O que é que a gente pode esperar? Ou a continuidade na alta aqui, fazer um movimento semelhante a esse, que foram vários pregões em alta, ou a gente pode ter um padrão de um dia bonito e um dia de baixa volatilidade, que uma pequena correção nessa região até pegar a tração novamente, dependendo do decorrer dos dados da nossa economia, tanto interna quanto externa, né? Se for favorável, a gente pode ter a continuidade do movimento. E essa semana também temos na sexta-feira exercício de opções mensais, o que traz bastante volatilidade tanto para a sexta-feira quanto para os últimos dias da semana. Muita gente exercendo posições, então dá uma movimentada bacana no mercado. Eu mesmo tenho uma posição de opções em B3, SA3, né? Estou montando uma posição aqui nessa região. Já tenho 200 ações, quero comprar mais, né? Só que eu não compro, quando eu monto uma posição de longo prazo, eu não compro diretamente a ação. Primeiramente eu vendo put, né? Se for exercido, eu fico no papel. Se eu não for exercido, eu só recebo o prêmio como um dividendo sintético. Até gravei um vídeo mostrando uma venda de put que eu fiz nessa região e o mercado subiu. Eu não vou ser exercido se continuar subindo, então eu vou receber o prêmio. Provavelmente essa semana eu estarei buscando mais uma venda de put próxima a essa região aqui para permanecer com o meu preço médio dentro dessa região aqui. Se o mercado vir a subir e B3 fizer um movimento para cima aqui, eu participo de toda essa alta no mercado. Então, pessoal, espero que tenham gostado da minha forma de enxergar o mercado, o que eu espero, né, o que eu vou estar observando durante a semana. Se gostou, dá um joinha e segue a gente para ver os próximos vídeos. Forte abraço a todos, bons trades, uma excelente semana.